Fala galerinha, de novo aqui, né, no canal do FIC, sejam bem-vindos, fique à vontade, o canal do FIC no YouTube é justamente para você acessar e perceber como é o modo FIC de trabalhar. Hoje nós vamos falar sobre uma parte importante do estudo da literatura brasileira, que é o romance romântico, né? O romance romântico no Brasil, né, vai ter uma grande relevância e eu diria que até hoje ainda repercute tanto na construção da literatura quanto na construção das artes cênicas, né? Nós vamos ter as novelas da televisão que seguem ainda o parâmetro do chamado esquema de folhetim romântico. Então, no Brasil, nós vamos ter no ano de 1839 um livro chamado O Filho do Pescador, de Teixeira e Souza, que é o primeiro romance romântico. Só que ele não vai fazer muito sucesso. O enredo não era tão agradável, não agradou o público, não deu certo. Logo em seguida, um ano depois, em 1840, Joaquim Manuel Macedo lança um clássico, né, da literatura brasileira chamado A Moreninha. Com o quê? Com um repertório, né, com uma história, com um enredo muito clichê, atendendo basicamente o que o público ansiava. Por quê? Porque o público estava acostumado a ler o romance romântico europeu, que tinha lá aquela história de amor, toda aquela trama, aqueles problemas, para chegar ao fim e ter o amor sendo realizado. Então, A Moreninha é o primeiro romance a fazer sucesso, né, a repercutir entre nós aqui no Brasil, lá no ano de 1840. Então, aqui as características. Então, veja só, os autores do romantismo brasileiro, né, os escritores, os prosadores, eles perceberam que havia ali um espaço, né, um público sedento para consumir essas histórias e então o que é que eles vão fazer? O que o povo quer. O romantismo, ele sempre se pauta nisso. O público vai ditando o que quer e ele vai colocando o que o público quer. E às vezes ele influencia o público, às vezes o público influencia. O que é que acontece? Os caras descobriram uma fórmula para construir romances. Então, nós vamos ter 4 categorias de romance. Vou falar da primeira agora, que é o romance urbano, que a Moreninha é um exemplo de romance urbano. O que é que acontece? Joaquim Manuel Macedo lança esse romance e depois nós vamos ter outros autores lançando romances também românticos na categoria urbano. O que é a categoria urbano? É o romance que também é chamado de romance de costumes. O romance urbano de costumes. Qual o cenário, gente? O cenário dessas histórias? Rio de Janeiro, capital do país da época. Então nós vamos ter ali um romance ambientado na corte brasileira, ali na capital, no Rio de Janeiro. Então, a vida burguesa do Rio de Janeiro. Então, aqui ó, a primeira característica que você está vendo aí na tela, mostra dos costumes burgueses. Então, a história é sempre da burguesia, da alta classe ali, e tendo, evidentemente, como principal objetivo contar a história de amor. Até em algum momento você vai ter a apresentação de alguma realidade, uma certa crítica, principalmente com o principal autor de romances românticos brasileiros, que se chama José de Alencar, né, que é certo nas provas, sempre cai, né? O Enem gosta muito de colocar, né? Inclusive, vai ter um vídeo aqui que vocês vão ver aqui no canal. Olha aqui nos vídeos, você vai ver, tem vídeo eu respondendo questões do Enem sobre José de Alencar, sobre o romance romântico urbano. Então vamos lá, matou a charada. Romance mostra os costumes burgueses. Então você tem muito como cenário os bailes, né, os saraus de poesia. Então era um ambiente muito verossímil, né, baseado naquela realidade daquele momento do século XIX. E aí nós temos a segunda característica, o esquema de folhetim. Gente, anote aí, por favor. O esquema de folhetim é uma ordem de coisas técnicas que eram feitas no romance para agradar o público. Ou seja, sempre você tinha um problema para o casal se juntar. Tinha um casal amoroso, que a gente percebe pelas narrações. Esse casal se apaixona. Às vezes ele já fica junto logo, mas vai separar em algum momento, porque vai acontecer algum grande problema, causado principalmente por quem? Pelos vilões. Sempre vão ter os vilões para atrapalhar a vida desse casal amoroso. Então eles vão enfrentar várias adversidades, mas o amor é muito grande, né? Então eles são heróis e no final eles conseguem ficar juntos. Então o final feliz é o fechamento do esquema de folhetim. Então ele começa com o casal existindo, né? Outras pessoas para atrapalhar, normalmente outro casal que é do mal. Esse casal do mal só faz o mal e se dá mal. E o casal do bem só faz o bem, busca o amor e vai conseguir no final ficar junto, né? Porque a fórmula é o esquema de folhetim. Então você vê que tem ali o casal amoroso, que são os heróis, né? Lembra muito, gente, que vocês veem hoje nas comédias românticas. Você consegue perceber claramente como é que funciona. A primeira cena vem, já aparece a moça, você já sabe, olha, ela é a mocinha. Acontece algum conflito lá
e você percebe que aparece um rapaz do nada, pela tomada de câmera você já sabe que é. O que é que acontecia? Nos romances românticos existia a mesma coisa, só que era na escrita, né? Então, eles vão enfrentar alguns conflitos amorosos, o público vai torcer, porque a gente torcia, lia e queria que eles ficassem juntos, como acontece hoje nas comédias românticas, e aí tinha uma grande sacada que os autores da época muitos faziam, que era lançar capítulo por capítulo no jornal. Então você lia no jornal o capítulo, quando ia ficando bom, terminava só no próximo. E aí é o que? É o esquema que é utilizado até hoje nas telenovelas. Quando fica bom, termina, assista a próxima que você vai ver, beleza? Então, só recapitulando, o esquema de folhetim vai se dar através do casal de heróis, o casal amoroso que vai ter conflito, mas vai ficar bem, o casal de vilão, né, de vilões, né, que vão tentar fazer o casal se separar, e às vezes conseguem, mas no final eles se juntam, e os conflitos amorosos, né, o disse-me-disse, o problema, para poder se separar, e no final, o final feliz. Esse era o esquema que todos os romances urbanos apresentavam e que o público se agradava. Quem não gostava de ver, torcia para que o beijo acontecesse, torcia para que o casal ficasse junto. Então, isso acabou virando uma fórmula perfeita que a galera começou a reproduzir nos outros romances e todo mundo consumia. Gente, final de capítulo, era tipo final de telenovela no Brasil. Iam para a praça ler, então quem não tinha dinheiro ia para a praça, porque alguém que tinha dinheiro ia pegar o jornal e ia ler o capítulo para a galera saber o que acontecia. Então, e aí a próxima característica depois do final feliz, vocês vão ver, romance de entretenimento, é justamente isso, as histórias eram feitas para divertir o público, para que o público, né, não tinha outro meio, né, de consumo de histórias, né, não tinha o cinema, não tinha TV, não tinha rádio, enfim, era só a leitura, então a imaginação ia longe. Os personagens viravam heróis, ficavam ali no imaginário popular. Então as pessoas que não tinham grana, o que elas faziam? Elas iam à praça e lá tinha alguém, algum bom senhor, que lia os capítulos em voz alta e todo mundo acompanhava, né? Aí eu coloco aqui a característica de alguma análise comportamental, por quê? Porque como o romance romântico vem filtrado nas ideias ali cristãs, da moral e tudo, então, normalmente, quem é que se dá bem? Quem segue a moral cristã, quem é correto, quem faz a coisa certa, ou quem erra, mas se arrepende. E quem é do mal, vai fazer maldades e vai se dar mal. É uma fórmula fechada. Então, havia uma certa análise comportamental, principalmente com José de Alencar, denominando assim, olha, ele é certo, ele é errado, ele é uma pessoa do bem, ele é uma pessoa do mal. Isso é certo, isso é errado, né? Esse julgamento, né, de valor que vai existir dentro da narrativa. No mais, são histórias, né, amorosas, né, que você lê o capítulo esperando para saber se o mocinho vai beijar a mocinha e se vai ter um final feliz. Me lembra até muito um filme brasileiro, já moderno agora, chamado Lisbela e o Prisioneiro, né? Se você já assistiu, você vai lembrar que lá ela vai vivendo um romance romântico e ela vai assistindo um filme de romance romântico. E tem um momento que o personagem, né, Douglas, que é o namorado de Lisbela, o noivo, pergunta para ela, ela diz tudo que vai acontecer no filme. Ela fala, oxe, você já sabe? E ela responde para ele, Douglas, não é o que vai acontecer, é como vai acontecer e quando vai acontecer. O massa é isso, o engraçado, o legal é isso. Então, gente, imagine, hoje nós temos aí as redes sociais, nós temos aí os reality shows. Na época, os reality shows, as redes sociais eram esses romances. Você esperava, a mulher esperava ali, normalmente era o público, o leitor era mulher e estudantes, esperava ali aquele momento de pegar o jornal, porque o marido lia os classificados, as notícias, e jogava lá o jornal, ela ia lá, pegava e lia. Então, os autores perceberam isso. E quem percebe muito bem é José de Alencar, que é o principal autor do romance brasileiro romântico, né? O urbano, os principais são deles. Ele faz um trio de romances que são os perfis femininos de José de Alencar. Diva, Lucila e Senhora. Então, são os romances que botam a mulher no centro e que mostram, né, ali a força da reação, às vezes pelo amor, às vezes pelo pensamento, pela ideia, pelo comportamento, né, digamos, forte da mulher que se impõe. Né? Lucila, que era uma prostituta, Senhora, que era uma moça que demora a casar e que recebe uma herança, e o casamento dela é por interesse, mas depois o amor predomina. De Diva, que era uma adolescente difícil lidar, se apaixona por um médico, e aí a história vai, se reencontra, ela reclama, depois ela gosta, e no final dá tudo certo. Assim como foi a Moreninha de Joaquim Manuel Macedo. Então, esses romances ficam ali um bom período, entretendo o pessoal. Então, os autores percebem que é o momento de
aproveitar o que o público queria ver. E aí o grande detalhe, o romance de entretenimento mostrando a alta classe. Quando é que o romance urbano romântico vai ter fim? Com esse romance que você está vendo aqui em cima, Memórias do Sargento de Milícia, que é um romance de Manuel Antônio de Almeida, que vem para fechar esse ciclo de romance romântico. Por quê? Porque ele quebra o paradigma do romance urbano. Ele não mostra mais a alta classe, ele não mostra mais o bem se dando bem e o herói. Ele vai mostrar o sargento de milícia uma pessoa comum, uma pessoa normal, que erra. Ele não vai mostrar mais a alta classe, ele já mostra a periferia. Então é aí que vai já, digamos, finalizar o romance romântico e prenunciar o que está por vir, que são os romances realistas, naturalistas, e principalmente o romance Memória Sargento de Milícia se assemelha muito à característica do romance naturalista que a gente vai ver em uma outra aula. É isso aí, galera. Muito obrigado por ter acompanhado. Então, quem não está seguindo ainda, segue aqui no canal, dá o like, né? Se inscreve para receber a notificação e continuar aqui com a gente no curso FIC. Um abraço para todos vocês e até a próxima.